Tinha. Bom dia, irmão Celso. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que hoje seja um dia de bênçãos, um dia de crescimento espiritual e que essa mensagem possa nos ajudar na nossa jornada espiritual. Eu queria que vocês prestassem atenção a essa história. Eu vou contar uma história real. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nessa história que vai enriquecer a nossa mensagem de hoje. No primeiro dia de aula de uma faculdade de Direito, o professor da matéria de Introdução ao Direito entrou na sala, primeiro dia de aula, né, ninguém conhece ninguém, né, o professor chega, entrou na sala e se dirigiu ao aluno que estava mais próximo dele, assim, na primeira fila, da sala de aula, e perguntou: qual é o seu nome? E o rapaz respondeu: meu nome é Nelson. Muito bem, Nelson. Eu quero que você se levante agora, pegue todas as suas coisas, seu material, tudo, e saia da minha aula e não volte aqui nunca mais. Nelson ficou completamente desconcertado com aquele susto e quando voltou a si, olhou em volta, não entendeu nada, mas obedecendo a ordem do professor, ele recolheu todas as suas coisas e saiu da sala, né, conforme a ordem do professor. Com isso, todos os alunos, imagine, né, primeiro dia de aula, todos os alunos assustados, né, indignados, né, com aquela atitude do professor, mas ninguém falou nada. O professor então começou a aula, dizendo: bom, agora sim, vamos começar a aula. E fez a seguinte pergunta: eu quero que vocês me respondam, vocês que vão ser advogados, né, vão trabalhar, né, com as leis, me respondam, para que servem as leis? Os alunos ainda estavam sob o efeito, né, do que tinha acabado de acontecer. Porém, pouco a pouco, né, eles começaram um olhando para o outro e foram respondendo. Aí um lá, no fundo: professor, é para que haja ordem na nossa sociedade. O professor disse: não, não. Aí um outro levantou a mão: senhor, para que elas sejam cumpridas. Não. Aí os alunos começaram a ficar preocupados com esse professor, mas ele continuou: vamos lá. Aí um outro e respondeu: professor, para que as pessoas que cometem erros, as pessoas erradas, paguem pelos seus atos, né? E o professor disse: não, não. Será que ninguém sabe responder essa pergunta tão simples? Aí respondeu alguém lá: professor, é para que haja justiça. Aí o professor disse: bom, até que enfim, é isso aí. As leis existem para que haja justiça. E agora me responda: para que serve a justiça? Aí os alunos, de novo, né, incomodados principalmente com aquela atitude grosseira do professor, com aquele aluno que ele botou para fora e com a maneira como ele falava, eles já começaram a cochichar uns com os outros. E pessoal, esse professor aí não vai ser brincadeira, não. Como é que nós vamos passar aqui, né, um ano, sei lá, com esse homem desse jeito aí? Aí alguém respondeu lá: professor, a justiça serve para garantir, né, o direito da sociedade. Aí o professor diz: bom, muito bem, e o que mais? Para diferenciar o certo do errado, para recompensar aqueles que fazem o bem, né? Aí o professor disse: bom, tá, está começando a melhorar.
Mas me respondam essa última pergunta. Vocês acham que eu agi corretamente ao expulsar o Nelson aqui da sala de aula? Aí ninguém respondeu, ficou todo mundo com medo de falar alguma coisa. O professor repetiu a pergunta, né? Quero que vocês me respondam. E quero uma resposta bem pensada. Aí todos, né? Não, professor, nós não concordamos. Aí o professor perguntou, mas então quer dizer que nós podemos dizer que eu cometi uma injustiça? Aí eles responderam, sim, professor, o senhor cometeu uma injustiça. E aí ele perguntou, e por que que ninguém fez nada a respeito? Para que que nós queremos leis, regras, se não temos atitude, não temos vontade necessária para colocar isso em prática? Né? E colocou o dedo e disse, olha, cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando vocês presenciarem uma injustiça. E aprendam essa primeira lição. Essa é a primeira lição que vocês têm que aprender no curso de direito. Vocês têm a obrigação de reclamar, de lutar, quando vocês presenciarem uma injustiça. E não voltem a ficar calados na minha aula, nunca mais. Aí todos concordaram, balançaram a cabeça e disseram, tá bom, professor, é isso aí. Aí o professor foi para o meio da sala, se sentou numa cadeira que estava, né, vazia e disse assim: você aí, que está na primeira fila aí, agora você vai lá fora, traz o Nelson de volta, porque ele é que é o professor de vocês. Eu sou aluno da aula, aluno igual a vocês. E isso é um trote. Aí entrou o Nelson, que era então exatamente o professor deles, né? E aí eles aprenderam. Aí todo mundo, né? Essa nós não vamos esquecer nunca mais, não é? Muito bem. Irmãos, esse é o tipo de engano mais, sim, visto nas faculdades, nas universidades, no mundo todo. Não é só aqui no nosso país, não. É o trote mais usado, né? E sempre pega todo mundo desprevenido. Por quê? Ninguém vai para a sala de aula pela primeira vez, né? Pensando em trote, pensando que vai ser enganado, vai pensando que aquele sujeito que aparece lá a primeira vez não é o professor, ele é um farsante, ele está ali interpretando, né, e enganando, né? E todos os anos acontece isso, e todo mundo é enganado. Mas, queridos, existe um outro tipo de engano, um trote espiritual, preparado, muito bem elaborado, né? Não para enganar candidatos a uma profissão, mas candidatos ao reino de Deus. Um engano elaborado, né, engenhosamente, meticulosamente, por uma mente maligna, por um professor muito hábil, que também tem enganado muita gente por longos e longos anos. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. E eu vos tenho dito essas coisas antes que elas aconteçam. Irmãos, esse engano, esse trote espiritual,
ele vem sendo aplicado há séculos e tem enganado milhões. No início do cristianismo, a estratégia de Satanás, a estratégia do inimigo de Deus, era destruir o povo de Deus pela força. Ele perseguiu a igreja durante muitos séculos, matando, queimando em praça pública, prendendo e humilhando aqueles que escolheram ser fiéis a Deus, fiéis a Jesus. Mas foi a partir do segundo século da era cristã que o diabo aperfeiçoou a sua obra de enganar. Ele deixou de lado a espada e passou a usar a astúcia, a inteligência. De que maneira? Se infiltrando na igreja e fazendo o que ele mais sabe fazer e faz muito bem, que é misturando verdade com mentira, misturando verdade com erro. Ora fala verdade, ora fala mentira, ora fala mentira, ora fala verdade. Os políticos usam muito isso, né? Na política, isso é a coisa mais usada. E, no final das contas, aquele que ouve já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, e acaba sendo enganado. Então, hoje, ser fiel a Deus, como muitos pensam, nos dízimos, nas ofertas, no pacto, né? Nos cuidados com o nosso corpo, no emprego dos nossos talentos a serviço de Deus, a serviço do Evangelho, a serviço da igreja. E todo o nosso tempo dedicado a Deus, ao estudo da Sua palavra, né, passou a ser uma das maiores dificuldades do cristão moderno, do cristão de hoje, né? E Satanás ele tem trabalhado intensamente para que a, a obediência a Deus, né, se transforme numa utopia, né, simplesmente. Né? E o que, que é uma utopia? Utopia é, é uma coisa que não acontece, é uma fantasia, é um devaneio, uma ilusão, né? Um sonho. Né? Então o diabo faz a nós, né, de uma maneira geral, parecer que ser obediente a Deus, né, fazer tudo o que Deus manda, é impossível. Né? É, tem um texto que eu queria ler para os irmãos, da Sora White, que diz assim: nós nos aproximamos do fim da história terrestre. Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como um verdadeiro dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível. E ele está agindo com os seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E continua a serva do Senhor dizendo: deseja ele envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando a sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um verdadeiro cristão e alega ser o próprio Cristo. Então, hoje, a estratégia, né, permanece a mesma. Satanás ele procura ser o dirigente, né, do mundo cristão, né? E, infelizmente, ele está conseguindo, né? E sabemos que ele conseguirá unir em um só objetivo a igreja romana e as igrejas evangélicas, né, através do domingo e do espiritualismo, né? A teoria, né, a doutrina da vida após a morte, né? E hoje, mais do que qualquer, qualquer tempo,
Nós vemos aí com o surgimento, né, a morte do último Papa e a eleição do novo Papa, o quanto isso aí mexe com o mundo, né, de uma maneira geral, né? E um outro texto que a senhora White escreveu no livro Eventos Finais fala exatamente, né, do domingo e da imortalidade da alma, que são as doutrinas que produzem exatamente essa liga, né, entre as religiões, que unidas vão estar tentando destruir pela espada os fiéis mandamentos de Deus, né? Então, mediante, ela reafirma os dois grandes erros, né, que são a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás há de enredar o povo de Deus em suas malhas. Enquanto o primeiro, né, no caso o domingo, lança, né, o fundamento do espiritismo, o último cria o laço de simpatia, né, das demais religiões, das demais igrejas com Roma, né? E mediante a falsa compreensão do estado dos mortos, ela continua. Os anjos caídos enganarão a muitos, até mesmo aqueles que se dizem fiéis a Deus. Estarão eles fingindo ser aqueles que já morreram, né? Muita gente não sabe disso, e é aí que está o grande engano. Quando participam de uma sessão espírita, né, onde há a apresentação ali de mortos, de pessoas que já morreram, né, são nada mais nada menos do que demônios, anjos, né, que se fingem, né, ser aqueles que já morreram, né? Então é necessário uma clara compreensão desse assunto e plena confiança na palavra de Deus, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como as outras doutrinas não condizentes com a Bíblia, né? Livro Eventos Finais, página 136. Os demônios, eles são profundos conhecedores da vida dos seres humanos, né? É por isso que eles relatam fatos íntimos, antigos, né, muito íntimos das pessoas e demonstram conhecimento, né, de assuntos que só aquelas duas pessoas conhecem, né, que aí facilitam o engano, né? Então, a nossa única defesa é a Bíblia, né? Por isso é que nós temos que crer na Bíblia incondicionalmente, né? Aí não há como sermos enganados, né? Então, é muito comum nós nos depararmos com pessoas que já tiveram alguma experiência com sessões espíritas e acharam que conversaram com um parente que morreu, né? É aí que mora o engano, né? Esses demônios que foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer, eles estão aqui na Terra, né, conforme a cronologia bíblica, em torno de 6.000 anos. Então imaginem, irmãos, nós, o mais experiente, né, dos que vivem hoje, em torno de 100 anos, os que vivem mais, né, 100 anos de experiência contra, no mínimo, 6.000 anos, que é o tempo que a cronologia bíblica nos mostra, que é o tempo em que Satanás e os anjos dele estão aqui na Terra. Sem contarmos os, sei lá quantos anos, séculos ou milênios, né, que eles viveram lá no céu, né? A Bíblia não relata, nem dá pistas, né, de quando foi né, o nascimento de Lúcifer, por exemplo, né? Então, nós só sabemos que ele tem muita experiência, muito conhecimento, conhece muito bem a natureza humana, né? E
ele, usando esse conhecimento, essa experiência, né, ele faz de qualquer um de nós presa fácil, né, nos engana com muita facilidade. A única defesa que nós temos é a palavra de Deus, né, que abre, né, os nossos olhos e não permite, né, que nós sejamos enganados. E a Sorote continua dizendo, Satanás ele tem sido o líder de muitas denominações cristãs. Ele está produzindo falsos revivamentos, onde milagres são mais importantes do que as verdades bíblicas. O que Deus revelou sobre isso no Espírito de Profecia já está se cumprindo, por exemplo, no pentecostalismo e no carismatismo, né? Que são os dois pilares, né, que ele vai usar para, né, fazer com que haja a união, né, entre a Igreja Católica e os evangélicos, né? E ela continua dizendo: efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Por exemplo, né, dizendo: ó, nos foi revelado que o sábado foi abolido, né, e que o verdadeiro dia de guarda é o domingo. E assim, igrejas inteiras, né, são convencidas, né? Uma outra coisa também é o espírito de profecia, né, que tem sido distorcido nas igrejas hoje. Profetizar, né, passou a significar uma revelação, né, de pecados ocultos, né, e meras previsões futuras. Interessante, eu me lembro agora de um irmão que apareceu lá na minha igreja há uns anos atrás, e ele me procurou dizendo assim, irmão Celso, Deus me deu uma revelação e eu preciso muito conversar com o irmão. Eu falei, tá bom, vamos lá. Não conhecia o irmão, não sabia qual era. Aí ele falou, olha só, tive uma visão, né, um sonho a respeito do irmão. E começou a me contar, né, a visão dele. Eu, ouvindo, de repente, no meio da explicação dele, lá, da visão dele, eu achei, já comecei a achar que a coisa estava fugindo, né, do normal. E agradeci, e disse, bom, irmão, tá bom, então tá, muito obrigado, tudo bem, né? Mas olha, cuidado, né, com essas revelações e tal. Não, mas Deus fala comigo e tudo mais e tal, né? Então, bom, irmão, obrigado. Então tá bom. Não, não, mas peraí que não acabou ainda, né? Deus me deu o sonho e também eu tenho que passar para o irmão o significado, né? O que que esse sonho significa? Eu falei, "Ih, meu Deus do céu." Aí vem ele lá, olha, isso aqui assim significa aquilo e tal. Então, ele sonhava, ou recebia a revelação e passava para as pessoas o significado, o que que aquilo significava, né? Coisa mais assim absurda, mas por uma questão de educação, uma questão de respeito ao irmão, né? Não conhecia ele direito ainda. Eu disse, irmão, tá bom, muito obrigado, eu agradeço e tudo, mas olha, irmão, cuidado, e tal. Passou um tempo, daqui a pouco vem ele de novo. Ô, irmão, preciso falar com o senhor. O que que houve? Pô, eu tive uma outra revelação agora, essa. Eu tenho que conversar com o irmão. Eu falei, aí vem ele lá de novo. E é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê. E tá bom, irmão. Não, não, mas eu tenho que explicar para o irmão o que que isso significa, né? Para o irmão, olha, você tem que tomar cuidado na sua vida, porque o inimigo vai fazer e tudo mais. Então, chegamos numa certa altura lá, eu falei, irmão, olha só. Deixa eu falar um negócio seu, com todo respeito. Pô, não sonha mais comigo, não. Vai sonhar com outro que. O senhor vai me desculpar, mas esse seu sonho aí não tem nada a ver, né? E aí, ali, tentei até dar um esclarecimento, né, para ele, na Bíblia e tudo mais. E ele parou de sonhar comigo. Você sonhou, não me falou mais, né? Mas eu imagino ele pegando outros irmãos, para você até ficar de olho nele lá. E aí, de repente, isso até parou, né? Eu fiquei imaginando ele pegar uma pessoa, né, que não tem um preparo espiritual, né,
o estrago que o diabo faz dentro das igrejas com esse artifício, né? Do dom de profecia, né? Então, o que mais tem nas igrejas hoje são profetas, né? E se dizem usados por Deus, né? Para trazer mensagens, né? Para a igreja. E normalmente o culto dessas igrejas é um culto barulhento, né? Faz parte, né? Faz parte desse engano satânico. Eu tenho um vizinho aqui que é evangélico, teve uma semana de oração, uma semana santa, que nós fizemos um programa aqui na nossa casa, e eu convidei os vizinhos todos, e ele veio e participou, né? E fizemos lá uma semana muito boa e tudo mais e tal. Quando terminou a semana, ele disse: "Ó, irmão, eu gostei muito do que vocês falaram aí, interessante e tal." Ele era de uma outra denominação. Mas agora eu queria que o irmão retribuísse, né? E fosse lá na minha igreja, assistir um culto lá e tal. Aí eu não tive jeito. Falei: "Então tá bom." Eu fui. Quando eu entrei lá na igreja, fui eu e a minha esposa. No meio do culto, o negócio começou a baixou não sei o que lá. Ou seja, sei muito bem, né? O que que baixou. E os irmãos começaram a pular, gritar e coisa. E a um irmão me agarrou lá e começou a gritar no meu ouvido aquele negócio. Eu orando e dizendo: "Senhor, meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui." Aí arrumei um jeito lá, uma hora e caí fora. E falei com a minha esposa: "Nunca mais a gente pisa nesse lugar aqui, que isso aqui é fanatismo, né?" E a Soraya White fala sobre isso, né? Que o fanatismo e a exaltação e o falso falar em línguas, né? E mais esses cultos ruidosos, eles são considerados dons nessas igrejas, né? Então, são o quê? São anjos caídos, né? Que vão aparecer na Terra como humanos, né? Para enganar, né? Eles vão exatamente atuar entre os crentes, né? Como para contradizer, né, as verdades bíblicas, né? Então, os ensinos, né, que nós recebemos na Bíblia serão contestados e eles vão estar presentes também nas nossas reuniões para atrapalhar a ação do Espírito Santo, né? Mas o que Deus nos promete é que os seus anjos também estarão, né, nas nossas igrejas. Eu me lembro, algum tempo atrás, estava pregando, né, numa igreja e assim que terminou a mensagem, né, eu descendo pelo corredor, no meio da igreja, para me despedir dos irmãos, um senhor pulou na minha frente, visivelmente, né, alterado, e olha, eu quero uma Bíblia. Aí eu, tá bom, irmão, ok, vamos conseguir uma Bíblia para o senhor. Aí, então vamos, me acompanha, não sei o quê. Não, eu quero uma Bíblia. E me segurou no meio da igreja. Eu disse: "Tá bom, nós vamos, né, vamos arrumar uma Bíblia para o irmão, fica tranquilo, né? O senhor quer ler a Bíblia? É isso que o senhor quer? É para o senhor?" Ele disse: "Não, não, não. É para uma outra pessoa. Porque o meu Deus é Satanás. E ele me dá tudo que eu quero, tudo que eu preciso, ele me dá. Eu não preciso da Bíblia. Mas eu quero dar uma Bíblia para uma pessoa." Aí, quando eu peguei a Bíblia, eu fiquei pensando, né? Falei: O que que eu faço com essa Bíblia?" Eu fiquei na dúvida se eu dava a Bíblia para ele ou dava com a Bíblia nele, porque o homem estava mais para não criar uma coisa desagradável dentro da igreja, os outros irmãos, né, que aparecer. Eu dei a Bíblia para ele lá e ele foi embora e eu nunca mais vi esse sujeito na minha vida. Mas isso prova, né, de que mesmo dentro dos nossos cultos, dentro das nossas igrejas, Satanás tem os seus enviados, né? E o último dos maiores enganos, né, que Satanás vai fazer será a personificação do próprio Jesus, né?
Então, desde já, né, o terreno para que isso aconteça já está sendo preparado, pois quase todas as igrejas cristãs, né, não acreditam mais, né, na segunda vinda literal de Jesus, né, nas nuvens do céu, como a Bíblia relata, né? Mas eles creem hoje no quê? Num arrebatamento secreto, né? E sem a presença de Jesus, o Salvador, né? Então, isso virou até motivo de chacota, né? E de acusações em alguns lugares, até de fundamentalismo. Nós dizemos que Jesus vai aparecer, né, nas nuvens e que não vai haver arrebatamento secreto, né? A volta de Jesus vai ser um evento mundial em que todos os planetas, todos os países, né, todas as pessoas, não importa onde eles estejam, né, se no norte ou no sul, todos verão, né? E uma das coisas que fortalece, né, esse engano que hoje está crescendo cada dia mais é a ênfase, né, que as igrejas dão aos milagres que acontecem, né, dentro dos seus templos, né? Então, os milagres que suplantam a autoridade bíblica, né? No livro Grande Conflito, na página 624, né, a palavra inspirada diz assim: o povo se prostra em adoração diante dele, diante de Satanás, né? Enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim, né, copiando como Jesus abençoava os seus discípulos quando aqui na terra esteve, né? Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia, cujas moléstias do povo, né, são curadas ali, e então seu pretenso caráter de Cristo é colocado diante da congregação, alegando ter mudado o sábado, né, santo para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou, né, o domingo. Então, mas ele não para por aí, né? Ele tenta iludir os fiéis, né, como respondendo às suas orações, né, e prometendo a libertação do pecado, né, tão almejado, né? Então, nós não devemos colocar os sinais e milagres de maneira nenhuma, né, acima da palavra de Deus, que é o que acontece hoje, né? Pessoas que entram nas igrejas com doenças, né, de morte, né, e esses milagres, né, quando acontecem nessas igrejas, quem vai fazer uma pessoa dessa depois entender que não, aquilo era uma falsificação, né? Então, com essa artimanha, né, o diabo vai enganando, né, vai enganando muitas e muitas pessoas, né? Então, hoje nós já vemos muitas manifestações de cura, né, em muitas igrejas, e igrejas que pisam os mandamentos de Deus, que pisam a lei de Deus, né? Então, nós não devemos nos esquecer que o inimigo ele tem poder, né, para deixar uma pessoa doente e depois curá-la, né, na presença de todos, de maneira espetaculosa, né? Então, ele pode também tomar a mente de uma pessoa e depois simular um exorcismo, né? Então, ele tem poder, mas nós não precisamos ficar temerosos, ficar com medo, né? Porque é muito fácil, né, para nós que estudamos a palavra de Deus, saber quem é o verdadeiro Jesus, né? Basta confiar na sua palavra, né? Na palavra que ele nos deixou, né? Então, lá em João, capítulo 8, né, versículo 44, a Bíblia afirma que ele é o pai da mentira, né? Ele é homicida desde o início, né? Então, uma das coisas que nós devemos cuidar, né, hoje, enquanto há tempo, né, é saber
exatamente diferenciar a verdade do erro, né? A verdade do que é falso, né? Enquanto Satanás vai tentando se apresentar como Jesus, né? Vai fazer aparições na terra, o que a Bíblia diz é que Jesus não vai descer sobre a terra, né? Quando Jesus vier, ele vai ficar nas nuvens. Nós é que seremos, né, levados para encontrar com eles, né? Jesus também não virá sozinho, andando pelas ruas, né? Jesus virá com uma nuvem de anjos, né? E todos esses relatos, né, que nós temos nas Escrituras que falam dos últimos dias, dos últimos tempos, né, do que Jesus vai fazer, né? O capítulo 24 do livro de Mateus, ele é uma profecia do próprio Jesus, né, que todos nós devemos ter na ponta da língua, porque exatamente o que vai acontecer é o que está ali, né, da forma como vai acontecer, e não como Satanás prega hoje, né? Então é hora de nós nos debruçarmos sobre o estudo da Bíblia, né? Não é só ler a Bíblia. Eu costumo falar para meus irmãos, né, lá na igreja, que batem no peito: eu consegui terminar o meu ano bíblico, já é a 30ª vez que eu concluo o meu ano bíblico. Eu olho aquilo e digo: puxa vida, aqui, né? Mas então, irmão, como é que é? Não, eu leio tantos capítulos por dia, e assim, é todo dia. Mas aí eu pergunto: mas você entendeu tudo que você leu? Nessa velocidade toda aí, você entendeu? Porque eu confesso para os irmãos aqui, irmãos, eu me converti, eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu tenho 72 anos. Eu nunca consegui fazer um ano bíblico do jeito que pregam aí, né? Começar no dia 1º de janeiro e terminar no dia 31 de janeiro. Eu nunca consegui. Sabe por quê? Porque tem vezes que eu me deparo com textos na Bíblia que eu levo uma semana para entender aquele texto. E pesquiso e procuro, leio em várias versões de Bíblia diferentes, consulto o Espírito de Profecia, consulto o dicionário bíblico. Às vezes chego no meu limite, pergunto, né, para outras pessoas, para outros amigos que eu conheço, para pastores, e aí eu sigo a leitura, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que acha que é melhor, né, esse que é o certo, fazer o ano bíblico dentro daquele, né, daquele período certinho, né? Lê rápido, né? Muitas vezes não entende nem o que leu e, e acha que está fazendo, né, o certo. Eu aprendi que nós devemos ler a Bíblia todo dia. Devemos estudar a lição da escola sabatina, porque é um trechinho da Bíblia todo dia, né? Mas não devemos seguir em frente na leitura da Bíblia se você leu um texto que você não entendeu. Então, são muitas coisas que hoje o inimigo usa de maneira engenhosa, né, para fazer com que nós pensemos que nós estamos fazendo o que é certo, mas caminhando, né, por caminhos errados, né? E aí, o que que acontece? Para as pessoas que não têm o entendimento, né, do que está escrito na Bíblia, é muito mais fácil contar uma mentira e fazer aquela mentira parecer que é uma verdade, né? Então, principalmente com relação a esses dois grandes enganos, né? Que é o domingo, como dia de guarda, né? E a vida depois da morte, né? Quando eu comecei quando eu me deparei, né, com esses primeiros textos a respeito desses dois temas, eu confesso, irmãos, que eu fiquei muito tempo em cima desses textos, até eu ter certeza do que eu estava entendendo o que eu estava lendo, né? Mas eu vejo que na igreja hoje não é assim. As pessoas, né, leem muito rápido, né, e não têm o verdadeiro entendimento. E aí são
presas fáceis, né? Então, irmãos, é a hora de fidelidade, mas é a hora também, né, de nós entendermos que a Bíblia nos traz, né? Não corremos o risco de sermos enganados. Quem não consegue ser fiel hoje, né, nessas pequenas coisas relacionadas com, por exemplo, né, a guarda do sábado, com relação à fidelidade nos dízimos, à fidelidade na alimentação, na conduta cristã mesmo, né? Com certeza vai ser facilmente levado a adorar, né, de maneira errada a pessoa errada, né? Então, nós devemos ter muito cuidado com o falso cristianismo, né? Frequentar a igreja simplesmente não é garantia, né, de salvação, né? E para encerrar, eu queria deixar mais um texto aqui com vocês, do Espírito de Profecia, do livro Eventos Finais, que diz assim: o mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecado declarado ou do degradado proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício. Gênio, talento, simpatia, mesmo ações generosas e benévolas, podem assim tornar-se engodos de Satanás para levar almas ao precipício da ruína, né? Então, é aquela velha história, nem sempre o que parece, né, é o que é. Então, hoje Jesus, o nosso Salvador, ele nos convida a um relacionamento íntimo com ele, mas de que maneira? Sabendo o que nós estamos fazendo, né? E como é que a gente consegue isso? Estudando a palavra de Deus, não só lendo, né? Fazendo ano bíblico. É uma coisa terrível isso, né? Só ler a Bíblia, né, não resolve. Nós temos que ler e entender o que nós estamos lendo. Temos que estudar, né? Então, nós temos que ter o norte, né, do que é, é realmente o cristianismo, né, como ser um verdadeiro cristão, né, e como poder revelar, transmitir para os nossos filhos, a nossa família, né, nossa esposa, o esposo, nossos colegas de trabalho, da escola, vizinhos, né, através da nossa, né, do nosso conhecimento, através das nossas atitudes, o que é o verdadeiro cristianismo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, né, com a imagem que nós transmitimos para eles, né? E eles precisam ver Cristo em nós, né? Se nós não sabemos verdadeiramente o que é cristianismo, o que é servir a Cristo, então, muitas vezes, com o nosso próprio testemunho, nós, ao invés de ajudar, estamos, né, prejudicando as pessoas, né? Então, devemos orar por esse ideal, para que, quando chegar a prova final, nós possamos ser fiéis, né, até, até a morte. Esse é o meu desejo, a minha oração. E se eu posso, com alguma coisa que eu aprendi durante todos esses anos, estudando a Bíblia, cuidado, né, porque muitas vezes nós nos enganamos querendo ganhar tempo, né? Sermos apressados, né? O estudo da palavra de Deus é uma coisa muito séria, que deve ser feito com oração e com determinação, né? E não aceitar de maneira nenhuma, né, sair de um assunto e entrar no outro sem você ter entendido o que você começou a estudar, né? Que é aí que entra o inimigo com as suas teorias, com seus ensinamentos, né, com as seus enganos, fazendo com que muita gente na igreja hoje acha até que já está salvo, mas continua num erro, né?
E o que que isso representa no final? No dia da aprovação, no dia em que realmente você vai precisar usar o conhecimento para poder se salvar e salvar outros, né? Você estará diante, muitas vezes, né, do que nós vimos aqui, de um trote bem armado, né, pelo inimigo, que engana todo mundo, né? Do mesmo jeito que pega o aluno lá no primeiro dia, né, lá na sala de aula, pega muita gente cascuda que está na igreja há muito tempo, né, e não conhece, né, as estratégias, do inimigo e cai como um aluno, né, principiante, né, nesses enganos que vem carregando milhões de pessoas para o abismo, e por incrível que pareça, com a Bíblia na mão, né? Com a Bíblia na mão e frequentando a igreja. Então, só ter a Bíblia na mão e só frequentar a igreja não garante, né, a salvação de ninguém. Nós não devemos, né, nos conformar em ler a Bíblia, e não entender o que nós estamos lendo. Nós temos que, ter atitude, né? Vamos pesquisar, vamos perguntar, vamos ao pastor, vamos ao ancião, vamos a todos os recursos que nós temos, mas não devemos de maneira nenhuma nos conformar com nenhum tipo de dúvida, porque é exatamente nesse terreno, no terreno da dúvida, que Satanás faz o que ele mais sabe fazer, né? Que é misturar a verdade com mentira e acabar, né, nos derrotando, né? Que Deus possa iluminar cada um de nós, né? Que o Espírito Santo possa, a sabedoria, né, do Espírito Santo possa ser derramada sobre todos nós, para que, embora nós façamos parte de um grupo religioso, façamos parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, de um grupo de oração, né, e mesmo assim não sejamos enredados, né, nesses enganos que ele elabora há séculos, né, de maneira tão bem feita, né, escondendo, né, a sua real intenção. Que Deus, então, abençoe a todos nesta manhã. Vamos orar, então. Querido Deus, nosso Pai eterno que habita no alto dos céus, mas mesmo, Pai, habitando nos altos dos céus, o Senhor se faz presente entre nós, através do Teu Santo Espírito, que é o Deus presente hoje entre nós. E que o Espírito Santo faça a sua obra, em cada um de nós individualmente, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos enxergar as tuas verdades, entender as suas verdades, né, para não sermos enganados. Porque nós sabemos que, infelizmente, existem entre nós muitas pessoas, né, que estão passando por muitas dificuldades, muito sofrimento, porque ainda não entenderam, ainda não conhecem verdadeiramente Jesus e o seu Evangelho. E acham, entendem, né, de maneira equivocada a obra de Deus, as suas intenções, os seus objetivos e, finalmente, a sua palavra, né, que foi inspirada pelo teu Santo Espírito exatamente para nos livrar do engano, nos livrar da mentira, né? Então, que esse mesmo Espírito nos ajude hoje, nesses momentos finais, né, da humanidade, nós tenhamos tempo, condições para aprender o necessário para nos preservarmos, nos salvarmos e salvarmos todos quantos Deus colocar diante de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.